Uma outra situação que hoje a gente não vê mais, aí eu agradeço muito meu pai, foi aí a questão de vício, né. E eu como adolescente, como todos os adolescentes, quer ser um pouco rebelde, e eu era mais rebelde do que os demais lá de casa. Então usava calça de saco, de farinha, amarrava, assim, é meio esquisito. Já fui inclusive gótico, dormia em cemitério, Não, agora você vai passe contar essa história você tem que contar pra verdade. gente, você tem que contar pra Então quando nós gente. saímos à noite, assim, na época, aí ia pra cemitério, Ó, usava corte do programa, o Zé ia, você Roberto, acredita? Zé da New Basca Passava a já noite foi gótico, essa já você fui não esperava, gótico, hein. já fui. Então é que era muito assustador lá para os meninos lá de casa, né, e tal. Ixi, Eu tô gótico. imaginando a família vendo um gótico E aí em era o casa. seguinte, aí já tinha turminha, né, aí pegava o último ônibus. É. E a rua, cara, a rua não era asfaltada, era de barro mesmo, né, sem asfalto, né. E aí pegava lá e quando tava chovendo que tinha marcado, e nossa senhora, você subia uma ladeira para pegar o último ônibus. E aí nós íamos, passava a noite, a noite toda não, já comprava vinho, naquela época era vinho, né. Comprava, ia lá, passava a noite lá no Cimita, a gente chamava de Cimita. E passava lá, Onde ouvindo que Raul era? Onde que era Seixas. esse cemitério? Da Consolação. Da Consolação. Consolação era porque você tinha ali também a Rua Augusta, que era E você perto, saía né. da periferia de São Periferia, e sempre atravessava a cidade pra ficar lá atravessava sim. todo de Entendeu? preto, Todo de preto, era uma capa preta com um monte de broche, um cinto amarrado. Era assim mesmo. O pessoal fala: "Esse cara é meio esquisito", já o bairro todo, né, eu sempre fui esquisito, isso daí não tem problema pra mim não. Não, sim, sempre foi diferente. Muito diferente, entendeu? Então, a E adolescência era saía, essa. atravessava e todo mundo Saía. olhando, todo mundo com medo. Saía, entendeu? E aí a gente foi levando. E era muito legal naquela época, primeiro porque você não tinha dinheiro, então a gente se virava com o que nós tínhamos, Sim. né. Uma outra situação que hoje a gente não vê mais, aí eu agradeço muito meu pai, foi aí a questão de vício, né. E eu como adolescente, como todos os adolescentes, quer ser um pouco rebelde, e eu era mais rebelde do que os demais lá de casa. Então usava calça de saco, de farinha, amarrava, assim, é meio esquisito. Já fui inclusive gótico, dormia em cemitério. Não, agora você vai Passe contar essa história você tem que contar pra verdade. gente, você tem que contar pra Então quando nós gente. saímos à noite, assim, na época, aí ia pra cemitério, Ó, usava corte do programa, o Zé ia, você Roberto, acredita? Zé da New Basca Passava a já noite foi gótico, essa já você fui não esperava, gótico, hein. já fui. Então é que era muito assustador lá para os meninos lá de casa, né, e tal. Ixi, Eu tô gótico. imaginando a família vendo um gótico E aí em era o casa. seguinte, aí já tinha turminha, né, aí pegava o último ônibus. É. E a rua, cara, a rua não era asfaltada, era de barro mesmo, né, sem asfalto, né. E aí pegava lá e quando tava chovendo que tinha marcado, e nossa senhora, você subia era uma ladeira para pegar o último ônibus. E aí nós íamos, passava a noite, a noite toda não, já comprava vinho, naquela época era vinho, né. Comprava, ia lá, passava a noite lá no Cimita, a gente chamava de Cimita. E passava lá, Onde ouvindo que era? Raul Onde que era Seixas. esse cemitério? Da Consolação. Da Consolação. Consolação era porque você tinha ali também a Rua Augusta, que era E perto, você né. saía da periferia de São Periferia, e sempre atravessava a cidade pra ficar lá atravessava sim, todo de entendeu? preto, Todo de preto, era uma capa preta com um monte de broche, um cinto amarrado, era assim mesmo. O pessoal fala: "Esse cara é meio esquisito", já o bairro todo, né, eu sempre fui esquisito, isso daí não tem problema pra mim não. Não, sim, sempre foi diferente. Muito diferente, entendeu? Então, a E adolescência era saía, essa. atravessava e todo mundo olhando, todo mundo com medo. Saía, entendeu? E aí a gente foi levando. E era muito legal naquela época, primeiro porque você não tinha dinheiro, então a gente se virava com o que nós tínhamos. Sim.